tema, né, que vocês viram aí, né, fala sobre o HQ, mangá. Fala aí, João. Tô começando, hein? HQ, mangá e outras profissões, né? Então, assim, o que vocês conhecem de profissão de arte, já que vocês estão aí sempre participando das nossas aulas? Qual profissão que você acha que pode, além dessa que a gente faz aqui, né, do HQ, do mangá, que você conhece, né? Que você fala, poxa, isso aí também é de arte. Vocês sabem alguma? Fala aí, Luiz. Fala você que está aí, cara. Dança. Tem muitas danças que... Sim, sim. Danças artísticas, podemos dizer assim. Dança, teatro, exatamente. Cinema, né? Cinema, tem gente que esquece que cinema é arte. Isso aí. Mas aí, o que eu vou fazer, né? Como eu não sou dessa praia, né, da dança, nem do cinema, tem aqui o professor Vitor, que eu não sei se ele está presente, não entrou ainda não, está offline, que é de teatro, então é uma outra área também das artes. Só que eu vou especificar exatamente na área que eu domino, né, que é a área das artes visuais. Bem, então assim, vamos falar de algumas profissões mais tradicionais. Vamos falar da primeira aqui, né? Como eu estou gravando, então assim, eu vou falar um pouco mais rápido, porque a gente vai até 8 horas, mais ou menos até 8 horas, mas aí depois vocês podem rever, como sempre a gente faz. Bem, tem a primeira, né, que é o que eu mais gosto, que eu mais estou envolvido, que é a HQ. HQ, você sabe o que significa, né? História em quadrinhos. Exatamente. João, tá aí, João? Quadrinho. Isso aí. Tô aqui. Beleza, pode falar de vez em quando aí. Então, assim, a história em quadrinhos, ela tem uma divisão, tá? Ela tem algumas divisões. Então, a primeira divisão dela é quem desenha lápis e quem desenha caneta. Isso é chamado de penciler, que é em inglês, e inker, né, que é tinta, né, como se fosse tinta em inglês. Tintador, né, o que o ER no final dá o sentido da profissão. Então, assim, se o cara tem uma profissão, ele tem esse ER no inglês que dá sentido da profissão. Então, um penciler, o que é? É o desenhador, né, o desenhista, desenhador é o termo em português de Portugal, é o desenhista que trabalha apenas com lápis. E tem um que trabalha apenas com a tinta. Mas está faltando um. Qual que seria o outro? O último aí? São 3. Lápis, tinta e o que mais? Papel. Não. Assim, ele faz o desenho, aí um faz o lápis, só faz o desenho lápis, aí passa para o arte finalista, ele só faz a caneta. Está faltando uma coisa aí. Lápis, caneta. Deixa eu falar Fala ignorância. Aquarela? Está faltando a cor. Quase que acertou. Você acertou a técnica, mas é a cor, né? Então, assim, falta a cor. Pincel. Exatamente, que é o último trabalho, que é o colorista. Então, a gente tem, só para ficar bem claro, né? São três profissionais, né? Se você for na Marvel, na DC, fizer uma visita, tiver esse privilégio de fazer uma visita a uma dessas empresas, você vai ver que são vários profissionais trabalhando, e um vai estar fazendo só lápis, um vai fazer só a caneta, e um vai fazer só a cor. Isso tudo pode ser feito no computador também, tá? E aí o que se faz, né? Primeiro o arte finalista, ele pega aquele desenho original, a lápis, e passa a caneta em cima. E aí a gente tem aquele desenho chamado line art ou arte final. E depois vem um outro profissional que é o colorista. E aí esse cara só vai colocar a cor. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho dessa... eu estou falando dessas profissões, mas deixa eu tirar essa imagem aqui do sketch que eu vou fazer com vocês. Por isso que eu tenho que ir rápido, porque a gente ainda tem que fazer isso. Vamos lá. Não, esse aqui é o meu. Ô Charles, 2 coisas. Eu já estou adicionando alguns alunos aqui. Manda ver. Acabou de entrar. Isso, beleza. A Júlia também, Júlia Camargo. E só uma curiosidade. Eu sou biólogo, né? Mas eu fiz curso de ilustração botânica. A gente vai chegar nessa. Você desenhar planta. A gente vai chegar nesse. Falar sobre ilustração. Aí eu fiz a tá, legal. Bem, olha só, vocês estão vendo esses 3 desenhos aqui, ó. Eu não sei se consegue ver o cursor do mouse aqui do meu. Não sei se você consegue ver isso. Deixa eu até colocar uma... Tá conseguindo ver aqui o meu cursor, não, né? Eu acho que eu tirei para aparecer, para não aparecer. Mas tudo bem, vamos lá. O primeiro, bem clarinho, é o lápis, que é chamado penciler. Então, esse cara foi o cara que idealizou esse trabalho, ele pensou nesse desenho, pensou nessa história. Às vezes tem o roteirista também, que a gente vai falar sobre ele, quando for falar de mangá. E aí ele fez o trabalho a lápis. Passou para a editora. Vamos botar aí a DC ou Marvel, né? Passou lá para a Marvel.
a Marvel vai e coloca na mão de um arte finalista, que é o Inker, aliás. E aí esse cara vai fazer só esse trabalho aqui em preto e branco. Não tem cor aqui ainda. E depois ele passa para o último desenhista, que é o colorista, que é também um desenhista, só que ele vai trabalhar só com as cores. Nesse último caso aqui que você está vendo, aqui bem colorido, tem até esse ser engraçado aqui, sei lá, bizarro aqui no meio com a língua para fora, parece que tem que estar com 2 cotonetes na boca. Parece que tem 2 cotonetes aqui. Esse bichão aqui, isso aqui é feito, pode ser feito à mão, né? Pode ser feito à tinta, mas isso aqui provavelmente é feito no computador, foi feito no computador. Que dá no mesmo, tá? Assim, o trabalho não tem melhor, pior. Sim, não entendi. Deu uma falha aí. Alô? Oi, pode falar. Estamos ao vivo. Alô? Estamos aí. Já estamos ouvindo. Já estamos ouvindo, estamos gravando, tá? Só para, se precisar, depois ver quando começou. Tá? Então, aqui agora, eu vou fazer só um outro exemplo. Mostrar só um outro exemplo. Esse aqui está bem evidente. Aqui, ó. Pessoal, online que eu comecei. Ó, esse... A aula começou. Espera aí, só um minuto. A folha como? Deitada ou em pé? Por enquanto, esquece a folha. Só vê esses exemplos, que aí quando eu for fazer o desenho, você vai trabalhar com ela em pé, né? Na vertical, mas por enquanto não pensa nela agora, não. Vamos só ver esses exemplos. Tá? Então, aqui a gente tem o papel da editora, né? O papel que ele usou, ó, o papel da DC, esse aqui, ó, da própria DC, ó, da DC Comics. Tá? Então, ele usa aquele papel original, aí passa lá pro arte finalista. Ó, ele passa o arte finalista faz a tinta e depois ele passa para o colorista, tá? Que é feito aqui a cor no computador. Eu só vou pedir para quem está chegando agora, deixa o microfone desligado, senão dá muita interferência aqui. Vou fechar aqui. Quando for falar, pessoal, abre o microfone, fala e depois fecha, que aí todo mundo consegue se ouvir. Vou fechar o meu também. Professor Charles, o senhor está com o seu desligado. Professor Charles, o senhor está com o seu microfone desligado. Seu microfone. Inicia o microfone. Charles, está desligado o seu microfone. Ligou? Isso, ligou. O Cadu que me vetou aqui, tirou minha voz. Mas vamos lá, então. Voltando aqui. Então, são essas 3 etapas aqui, são as principais para você fazer a história em quadrinhos, né? Vocês já sabiam disso? Fala aí para mim. Já sabia que era feito dessa forma? Ou você achou que era direto, desenhando no papel, direto para gráfico? Não sabia, professor. Não, isso... Eu passaria por todo esse processo. Então, João Luiz, né, que falaram aí, esse processo aqui é o processo bem simplificado, tá? Existe mais etapas. Existe etapa de edição, existe etapa do roteirista, mas eu não vou entrar nessa área, porque é uma área um pouquinho fora da minha, tá? Eu não vou falar dela aqui, mas vou falar quando for falar de mangá, mas aqui eu não vou entrar nesse mérito, não. Tá? Então, assim, para você ver como a gente às vezes pensa que fazer a história em quadrinhos é só chegar lá, estou com vontade de fazer e vou lá e faço. Não, existe uma hierarquia de trabalho, existe um método, né, que é um caminho a ser seguido, e é assim que é feito as histórias profissionais. O mercado americano, né, é o mercado que mais produz história em quadrinhos no mundo, né? Mercado americano, depois vem o mercado europeu. A gente tem muito brasileiro, né? O Brasil tem muito desenhista, aliás, trabalhando no exterior, né? Não só presencial, mas à distância mesmo, porque a gente pode fazer aqui no computador e mandar para lá, como a gente está aqui reunido aqui agora online, você pode fazer esse trabalho também online, fazer o seu trabalho aqui e mandar por arquivo PDF. Então tem muita gente boa do Brasil trabalhando para fora, né? Para esse mercado americano. Vou falar um pouquinho do mangá. O mangá não é minha praia, assim, de especialidade, embora eu fale, tem uma oficina só sobre isso, mas é só para mostrar para você que mangá também é história em quadrinhos, né? Então, a palavra mangá, então agora eu saí da história em quadrinhos,
A palavra mangá, ela significa exatamente isso, é imagem dentro do quadro. Então, essa é a ideia que a gente tem de história em quadrinhos. Para no Japão, no Oriente, é chamado de mangá. Só que, além desse desenho a lápis, além desse desenho a caneta, a tinta, além desse colorista, no caso, no mangá, é mais preto e branco, mas às vezes as primeiras páginas são coloridas. Além disso, esse rapaz aí, chamado mangaka, que é o desenhista, normalmente é jovem, por isso que eu falei rapaz, normalmente são jovens, eles começam muito cedo a trabalhar, e essa galera, eles além de desenhar, eles ainda escrevem a sua própria história. Então, esse profissional aqui, o mangaka, realmente é o top. O cara faz de tudo. Tá? Ele faz o lápis, ele faz a tinta, em alguns casos ele também vai colorir, e na maioria das vezes a história é dele. Então ele produz tudo. A única coisa que o editor faz é pegar e imprimir, e fazer a impressão do trabalho. Tá? Então, o mangaka aqui é uma profissão muito legal. Assim, eu não aconselho muito quem... Assim, não tirar sonho de ninguém, lógico que sonho não é sempre possível. Mas o mangaka é como você pensasse o seguinte: imagina alguém que seja japonês vir para o Brasil para montar uma escola de samba. Né? Ele vem para cá, um japonês, o que você acha? Que vai dar certo? Vai ficar legal? Vai lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e vem aqui e monta uma escola de samba. Né? Mais difícil, né? Mais difícil. É complicado, exatamente. Então, assim, o mangaka... Exatamente. Ele não tem a ginga do carioca, ele não tem o som, essa sonoridade que a gente tem. Perfeito, é exatamente isso, Luiz. O mangaka, a forma dele trabalhar é uma forma que tem a ver com a escrita japonesa, a escrita oriental. Então, quando você pensa no desenho oriental, você tem que pensar o tempo que ele levou para aprender a escrever. Só para você ter uma ideia, a língua japonesa, você leva mais ou menos para você se tornar uma pessoa alfabetizada 18 anos. Né? Então, assim, para você escrever de forma plena, né? Forma plena. A escrita, não sei se você já viu, deve ter visto pelo YouTube, ela é muito difícil. Cada movimento da mão, o braço se movimenta por inteiro. Então, esse cara, quando começa a desenhar, meu filho, sai de baixo. Então, assim, não tem para ninguém. Então, o tipo de desenho, mangá, ele tem muito a ver com a escrita japonesa, tem a ver com a cultura japonesa também. Não que não tenha pessoas de fora fazendo mangá. Tá? Tem sim, tem brasileiro que faz mangá, tem europeu que faz mangá, americano que faz mangá, mas é um estilo diferente. Né? É um estilo um pouco diferente. Ele faz no estilo mangá, mas não é o mangá original. Muitos japoneses nem consomem esse tipo de produto feito fora do Japão. Eles são muito tradicionalistas, então assim, eles respeitam muito o que é feito lá e dão muito valor à produção de lá. Mas assim, eu não vou desaconselhar ninguém a sonhar com isso não, mas se quiser sonhar com desenho, história em quadrinhos, é mais fácil, entre aspas, né, com todo esse trabalho, do que mangá. Mangá é como se você pensasse assim, eu vou ensinar um japonês a tocar samba. É praticamente a mesma dificuldade. Tá bom? Bem, aí que o nosso diretor falou aí, o Cadu, o ilustrador, né? O ilustrador é diferente da história em quadrinhos, só para você lembrar aqui da história em quadrinhos, deixa eu voltar aqui na parte de história em quadrinhos, deixa eu mostrar aqui, deixa eu fazer uma propaganda aqui do meu. Esse aqui é um trabalho meu. Vou mostrar aqui. Ops, não, esse aqui é o Walt Disney. Deixa eu ver aqui. Ok. Bem, então aqui tem 3 trabalhos, inclusive está até escrito em japonês aqui, está escrito montanha e área aqui, para onde esse personagem vai caminhar. Então esse aqui já está na tinta, né? E foi feito no computador também, que tem uma mistura de tinta e computador. Quando você vê uma história em quadrinhos, você vê isso aqui, ó, a sequência de quadros, né? Eu fiz com poucos quadros essa sequência, né? São praticamente 2, 3 quadros, no máximo aqui, ó, 3 quadros. Então, a história em quadrinhos, ela tem essa peculiaridade, né? Ela tem uma narração por meio de quadros. Então, a história é contada na sequência da leitura, né? Da nossa leitura da esquerda para a direita, e os quadros vão contando a história. Ele vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu já até fiz isso para vocês na aula presencial. Mas só para lembrar, então, ela vem fazendo um zigue-zague, assim, vai fazendo um Z,
né? Então, você vai do de cima para baixo, esquerda, direita, como você estivesse lendo. Então, essa narrativa da história em quadrinhos é diferente da ilustração. A ilustração, como que você faz a ilustração? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ilustração. A ilustração, você tem apenas uma história. Deixa eu ver se isso aqui serve para os dois aqui. Você tem apenas uma história, e aí, vamos lá, botar aqui esse... É um concept art, mas eu vou colocar aqui. Então, aqui você está vendo, você já consegue perceber que se trata de algo futurista, né? Algo do futuro, um outro planeta, tem alguma coisa aqui no centro, aqui, numa luz azul neon, né? Um rio misturado com uma arquitetura futurista, como se fosse de outro planeta, alguns seres aqui observando. Então, assim, essa narrativa é a narrativa de uma folha só, né? Você vê que é uma página só para contar essa história, né? É a narrativa da ilustração. Então, a ilustração, ela trabalha, né? Esse profissional da ilustração, aí a gente está só para lembrar o que a gente está falando, a gente está falando dos profissionais de arte, né? Quais são as profissões de arte? Então, esse ilustrador vai trabalhar com livros, com propagandas, com cartazes, campanhas publicitárias. Sabe aquele o Zé Gotinha? Quem já ouviu falar no Zé Gotinha? Fala aí, Luiz. Fala aí, João. Já ouviu falar no Zé Gotinha? Já vou falar já. Então, o Zé Gotinha é um personagem, né? Você criou um personagem ali para fazer a campanha da vacinação. Esse cara, quem criou isso foi um ilustrador, entendeu? Não é uma história em quadrinhos. Pode criar uma história em quadrinhos em cima do Zé Gotinha? Pode, mas assim, ele não é uma história em quadrinhos. Ele é uma ilustração para um fim. Então, a ilustração tem que ter, normalmente, uma página que conte a história de várias páginas, né? Páginas escritas, e o ilustrador lê aquele livro, vê uma interpretação de imagem que possa representar aquilo que ele acabou de ler. Ou quando o autor do livro fala para ele, olha, eu quero fazer uma pegada assim mais dark, mais escura, mais sombria, aí ele vai chegar, vai fazer um desenho e tal, lá, tipo, sei lá, um ser da escuridão, um vampiro e tal, ele vai criar o personagem a partir dali, e aí uma ilustração só, na verdade, eu falei criar personagem, não é esse o nome, ele vai criar uma ilustração só que conte a história daquele livro inteiro. Às vezes o livro tem 2, 3 ilustrações, ou 4, 5, enfim, depende do livro, né? Tem livro que tem muita ilustração, quase, não é história em quadrinhos, é diferente, mas ele tem muita ilustração. O meu trabalho, o trabalho autoral, eu misturo os dois, né? Vocês viram que tem poucos quadros, normalmente eu uso poucos quadros e mais coisa escrita. Então, assim, às vezes eu tenho uma página inteira de algo escrito. Então, eu tenho uma poesia, tem um pensamento mais filosófico. Então, assim, uma coisa une a outra, tá? Então, assim, a gente já falou de HQ, mangá, ilustrador. Agora, vamos falar de desenho de publicidade, né? Alguém faz ideia o que é desenho de publicidade? Fala aí, João. João, que é um cara que está sempre atento a essas coisas. Desenho de publicidade. Eu não sei, não. Eu também não. Sabe não? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar numa coisa que vocês têm muito presente aí, próximo de vocês. Um supermercado. Fala para mim a marca de um supermercado aí. Não seria a coisa mais legal de ler? Hã? Guanabara. Guanabara. Super compras. Unique, Super Compras. Vamos pensar numa coisa que está mais próxima ainda. Um carro. Marca de um carro. Honda. Fiat. Volkswagen. Né, Então, quando você pensa... Isso. Então, quando você pensa nessas marcas, existe uma imagem que representa elas, né? Ó, eu vou fazer aqui bem grosseirão. Tá vendo aqui? Ó, vocês estão vendo o desenho aqui, então? Estão vendo a página branca? Sim. Sim. Ó, eu vou fazer um desenho bem grosseiro aqui, ó. Deixa eu botar aqui assim nessa line art. Deixa eu ver aqui. Ó, professor, a imagem de publicidade é o logotipo que identifica a marca? Isso, garoto. Aí você deu aula para mim, aí acabou. Não tem mais aula para dar. Puxa vida. É isso aí, é o logotipo. É o que identifica a marca. Deixa eu ver por que não... É porque você falou em marca de carro, aí eu sei disso. Aqui. Desligou meu tablet. Ficou muito tempo desligado. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar uma marca, a primeira ideia, geralmente a primeira ideia, a ideia é bem simples, né? Você tem aqui um círculo, você tem um W e você tem um V aqui embaixo. Ou acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. O V e aqui é o contrário.
Já conseguiu identificar de forma bem grosseira que eu fiz aqui. É a marca da Volkswagen. Da Volkswagen, exatamente. Que é carro popular em alemão, né? Volkswagen. Falou que É. era do tinha do Hitler. Ele que criou esse carro. É um carro, né, que ele precisava criar um carro econômico e tal. É uma das poucas coisas boas que ele fez, tá? Mas depois a gente... mas enfim, realmente isso é a mochila, né? A mochila é uma coisa militar, né? Então, assim, tem coisas que vêm dessa época por conta da precariedade que você precisava ter que ficou para gente, né? Ficou como herança, né? Como legado, né? Deixa eu fazer aqui mais. Então, aqui você tem o W e em cima o V, né? Volkswagen. Beleza? Então, assim, a marca, lógico, que não dessa forma grosseira que eu fiz aqui, eu fiz só para realmente para demonstrar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Eu fiz só para demonstrar para vocês. Então, o desenhista de propaganda, ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai fazer esta marca, né? Então, ele vai trabalhar com a marca, né? Ele vai trabalhar com a campanha publicitária. Então, assim, se você quiser trabalhar, por exemplo, as cores são importantes, né? Qual a cor do McDonald's, né? A cor do McDonald's é vermelha e amarela. Por quê? Porque dizem, né, na teoria da cor, que o vermelho estimula, que o amarelo estimula. Então, as pessoas que estão ali num fast food, numa comida rápida, elas têm que comer o quanto mais rápido possível e consumir, né? Então, assim, normalmente, publicidades voltadas para o consumo, as cores são cores quentes, vermelho, amarelo, né, laranja. E a publicidade voltada para coisas de tradição, de tranquilidade, são cores frias. Estou passando bem rapidinho aqui, tá? Isso aí é uma matéria à parte, mas assim, só para a gente ter o quanto tudo isso é importante na formação desse profissional, tá bom? Uhum. Bem, então aqui a gente falou, qualquer dúvida pode perguntar, tá? A gente falou aqui só das carreiras, né? Das áreas de desenho, de arte tradicionais, né? HQ, mangá. A mangá, só para lembrar, o mangá tem muitos anos, tá? O mangá tem séculos, tá? Mangá é mais puxado pro anime, né? Então, a gente vai falar de animação aqui, é o próximo, tá? Japonês, Sim. É porque aí na animação a gente já entra numa nova tecnologia, né? Que é o desenho em movimento, né? A ilusão do movimento. Então a gente entra numa nova tecnologia, que é a tecnologia dos games, né? Dos animes. Então é uma outra área que a gente vai trabalhar agora. Vou falar sobre ela daqui a 2 minutinhos. Então, só para fechar aqui, a gente tem o HQ, o mangá, o ilustrador, o desenho publicitário. Desenho de publicidade ou desenhista publicitário, tanto faz, tá? Essas carreiras, assim, eu esqueci de colocar aqui o tatuador, também é uma profissão tradicional que trabalha com desenho, né? Então, assim, né, quem conhece o body art, né, que é chamado body art, que é feito o desenho na própria pele. É uma profissão que você tem que desenhar muito, porque se você errar, você está errando no corpo da pessoa, né? Não tem Ctrl Z, não tem como apagar. Então, é muita responsabilidade. É perigoso. Assim, eu não teria coragem de trabalhar, não. Tem vários amigos convidados para trabalhar com isso. Não, de jeito nenhum. É muita responsabilidade desenhar no corpo de alguém. Nossa, que loucura. Mas, assim, tem gente que faz isso e muito bem, né? Com muita arte, com muita maestria. Também uma que eu tenho que falar aqui também, tá? Então, essas são as tradicionais. Tem outras também, se alguém lembrar aí, pode ir falando. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho das áreas de games, né? Quem joga sabe que aquilo ali tudo é feito, tem vários profissionais. O game é uma indústria, né? E antes de falar da indústria game, só uma coisinha aqui, voltando lá ao HQ, desses 3 profissionais, o lápis, o cara que desenha com lápis, o cara que desenha com tinta e o colorista, o que ganha melhor ali é o que desenha lápis, porque o desenho lápis é o desenho da criação, é o desenho que parte do zero, né? Porque o inker vai trabalhar em cima do desenho do lápis. O colorista... É o desenho que começa a criar. Sim, é o início, é o criador. Os grandes desenhistas, todos os grandes desenhistas da Marvel, da DC, os grandes nomes que a gente conhece, eles são desenhistas a lápis. Tem gente que faz tudo, mas isso é raro, tá? Normalmente o cara faz uma coisa só. Então, assim, e o colorista vai desenhar em cima... Oi? Pode... Fala de novo que falhou aí. Então, assim, só para a gente ter uma ideia aqui de... Deixa eu ver se não travei meu microfone se vir aqui, não. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia dessa hierarquia de trabalho. Não que um tem mais valor do que o outro, mas, assim, em termos de ganho, né, quem ganha melhor aqui e quem é o mais
importante nesse processo é o desenho em lápis. No mangá, não. No mangá o cara faz tudo, tá? No mangá o cara faz tudo. Ele bate o escanteio, cabeceia e ainda apita, ainda fala que é gol. Ainda narra, né? Então, assim, o mangá é o cara que faz tudo. Mas aí é uma outra cultura, né, que a gente estava falando. Então, vamos lá. Agora, a área de games. Quem foi que falou, Luiz ou João, sobre a animação, anime? Então, aí quando a gente fala de animação, antes dessa galera toda aí do anime, a gente tem que lembrar de um cara que foi muito importante para a animação no mundo, né? Que a gente vê até hoje, os desenhos, né? Tem heróis que a gente gosta, né? Que é o Walt Disney, né? Então eu tenho aqui uma foto dele, ele fazendo o desenho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê você? Aqui. Vamos lá. Esse cara aqui, esse rapazinho aqui, é o senhor Walt Disney, né? Ele é o dono de tudo isso, né? É aqui ele desenhando o Mickey. Mickey Mouse. Exatamente. Naquele modelo antigo, né? Ele mudou um pouquinho, né? Então você vê, ele tá a lápis, aqui é um lápis na mão dele. Tem vários papéis aqui embaixo, então ele faz esse movimento, aí tira esse papel, depois desenha no de baixo, depois tira esse, coloca no outro, e depois fotografa, antigamente, tá? Hoje não é mais assim. E aí depois você fotografava tudo, e cada fotografia virava um movimento do personagem. Deixa eu mostrar aqui uma animação mais recente. Essa aqui, por exemplo. Então, esse aqui é como se dá o movimento, né? Então, assim, você faz vários quadrinhos ao mesmo tempo, e quando você coloca todos eles em movimento, todos eles aparecendo cada um de uma vez, vai dar aquela sensação de movimento. Eu acho que vocês já brincaram de tentar fazer aquele palitinho na ponta do caderno, e depois você passa aquele caderno assim bem rapidinho, né? E vai... e ele vai se... Vai tipo correndo, vai tipo passando. Exatamente. E aí ele vai se movendo. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Não, para fazer isso tem que, acho que fazer várias páginas, né? Para pegar sim, são várias páginas. São várias páginas. Tem uma outra aqui, animação tradicional. Deixa eu pegar essa aqui. Ó, esse aqui, tá vendo aqui, ó? Ele tá com várias folhas aqui, ó, entre os dedos, ó. Ele tem várias folhas entre os dedos dele, né? E aqui existe uma luz aqui atrás, chamada mesa de luz. Essa mesa, ela gira, ela se movimenta, e ele vai colocando em cada... Ó, dá até para ver aqui embaixo que existe uma sombra de um desenho que está embaixo. Então, em cada folha, quer dizer, esse é o desenho tradicional de animação, né? Em cada folha dessa, e aí ele já está chegando num nível já quase acabado, né? Quer dizer, já é só colocar a cor aqui e terminar o desenho. Então, isso é feito no papel, é feito no lápis, e depois isso é fotografado, depois é feito isso na forma tradicional, depois é feito um tipo de fotografia, um papel chamado acetato, que é pintado em cima desse acetato, que é como se fosse aquele negativo de fotografia, não sei se vocês já viram, não é o tempo de vocês isso. O Cadu conhece, o Cadu é desse tempo. E aí você tem esse acetato como cada imagem colocada nesse acetato. Depois é colocada em movimento, a gente tem essa sensação do movimento. Essa aula, assim, eu estou falando bem rapidinho sobre animação, mas essa... Charles. Fala. Só para mostrar para ele, gente, acetato, não tem essas máscaras que hoje em dia estão usando no mercado, exatamente. Que é tipo uma proteção no rosto, e aquele plástico que usa é acetato. Na nossa época era um negativo, é diferente. Mas hoje vocês teriam esse material para comparar o que ele está fazendo. Isso, ele é transparente mesmo, Charles? É transparente, exatamente, porque aí você só coloca a cor e vai sobrepondo cores, né? Sobrepondo camadas, e essas camadas é que dá essa ilusão do movimento, dá até a ilusão de uma terceira dimensão. São várias camadas, uma sobreposta à outra. E aí tudo isso você vê nos filmes da Disney, filmes antigos da Disney, a gente vê hoje e até não consegue acreditar que tudo foi feito à mão, né? Então, isso é o que é o legal. Bem, a mão que eu digo, assim, da forma tradicional, né? Assim, na unha mesmo, chega lá, desenhado, desenho por desenho, como ele está fazendo aqui. Bem, aí eu vou para uma outra profissão aqui, deixa eu deixar só uma ilustração aqui, ó, vocês já vão entender do que eu estou falando. A gente falou de animação, né? E aí tem uma outra profissão aqui que seria
o concept art. Alguém já ouviu falar nesse nome? Eu? Então, só para assim, tentar... Não existe tradução, tá, para esses termos. Assim, tem a lógica a tradução, né? Arte de conceito de arte, uma arte conceitual, mas não é essa a ideia, porque a arte conceitual te leva a um outro pensamento se você traduzir ao pé da letra. O concept art é aquele cara que você fala para ele assim, olha só, eu vou fazer uma história que existe reis que nasceram numa época e aonde só existia espadas, cada espada tinha uma hierarquia, a cor da espada. Então aí ele vai falar, legal, então, entendi. Então ele vai fazer ali aquela quantidade de espadas relacionadas àquele rei. Ou então os guerreiros que usavam, por exemplo, o guerreiro Mora aqui, o maior guerreiro, usava essa espada aqui, ó, essa terceira aqui, ó, tem a roxa, a verde, a cinza e essa laranja aqui, em forma de, né, parece uma letra aqui. Então, assim, vamos dizer que esse guerreiro usava essa espada. Aí existia um outro tipo de guerreiro, o general usava essa que tem um tipo de asa. Então, ele vai criando um conceito para os personagens. E você entende isso? Então, assim, ele não está criando só o desenho do personagem. Ele está criando toda uma vida, né? Tudo com que ele se relaciona. Então, se você fosse pensar numa pessoa, num aluno de hoje, de 2020, né? No meio dessa pandemia, né? Então você pensaria, poxa, o cara lá com uma webcam, filmando, fazendo trabalho em casa. Então, assim, é este conceito que o concept art faz, não é só o desenho. Ele cria todo um universo em torno do personagem. E aí a gente tem o concept art que faz também o cenário, né? Aqui, ó, outra forma de concept art, por exemplo, aqui seria um mago, né? Tá vendo aí direitinho, né? Sim. Esse aqui é trabalho de Photoshop, né? Esse é Photoshop. Então, esse mago aqui, ó, ele tem poderes, ele faz as coisas levitar, né? Então, você vê até que algumas palavras saem de dentro desse livro aqui, ó, palavras em um idioma extinto, né? Então, assim, não se sabe que idioma é esse, mas ele consegue entender. Então, assim, você tem o conceito por trás do desenho, né? Então, o concept art é esse cara. Essa profissão é uma das profissões que tem mais trabalho no mercado americano, no mercado estrangeiro. É o concept art. E existem cursos, né, para você fazer que é exatamente isso, concept art. Tá? Então, assim, esse trabalho aqui é um dos trabalhos... Assim, se eu fosse um pouquinho mais novo, assim, uns 30 anos mais novo, eu faria concept art, que é muito legal, né? Porque você estuda roupas, você estuda tipos de rituais, você cria personagens, cria planetas. Então, assim, é algo bem interessante, né? Bem legal. Bem, vamos lá para dar tempo de eu fazer o exercício. Então, aqui, do concept art também, existe um outro cara aqui também, que esse eu já tinha até mostrado antes. Esse do concept art, ele faz o cenário, né? Então, aqui, por exemplo, tem esse cenário pronto. Lembra do acetato? Então, assim, imagine que eu tenho isso aqui no acetato, esse cenário pronto. E o personagem pode passar aqui por cima. Ele pode andar aqui, ele pode parar, ele pode falar olhando para você, porque o fundo, né, o cenário está pronto, né? Então, assim, é uma das carreiras daqui do concept art. Deixa eu ver que eu tenho uma outra aqui que é bem legal, que ele fez uns vasinhos aqui. Deixa eu ver se eu coloquei esse aqui do desenho. Não, acho que esse eu não coloquei. É só do mago mesmo. Não, beleza. Então, acho que aqui já deu para vocês entenderem. Vou deixar no mago, que eu acho que o mago é bem legal para demonstrar isso. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar, pode interromper e perguntar. Então, vou deixar no mago aqui para vocês verem assim, o que é o concept art, né? E aí tem um outro cara chamado também da profissão de games, que ele é chamado designer de personagem. Aí, só para diferenciar, você fala, professor, mas o design de personagem não é igual ao concept art? Então, a grande diferença é que o design do personagem, ele só faz apenas a estrutura, a característica física do personagem. O concept art não, ele pensa além disso, né? Ele vai pensar na característica física, né, no corpo, mas também na roupa que ele veste, qual é a atitude dele diante de determinados momentos. Por exemplo, o Wolverine. Como que você acha que o Wolverine reagiria a alguém que desse um tapa na nuca dele? Já sairia as garras do dedo dele. Exatamente. Então, isso é o conceito dele. A gente não pode achar que o Wolverine falar, não, cara, beleza, tudo bem, cara. Você me bateu aí, tá desculpado. Não, o cara vai cortar o cara.
né? Então, assim, a ideia do conceito é esse, né? Então, assim, determinado personagem só pode ter determinada reação. Então, o concept art trabalha com essa questão, né? Então, é legal você diferenciar. Aí tem o cara que desenha o personagem. Aí, o que ele vai se preocupar? Ele vai se preocupar com o músculo, com a forma dele levantar o braço, da proporção dele em relação aos outros personagens. Se ele é maior, por exemplo, o Hulk, ele é 10 vezes maior do que um personagem pequenininho. Então, assim, ele vai se preocupar com a característica física, mas o concept art vai se preocupar com a característica emocional desse personagem. Tá difícil aí, mas se tiver, depois você volta e vê isso aí umas 10 vezes. E a gente vai falar mais sobre isso aí. Fala, eu acho que foi o João que falou. Fala aí, João. Foi eu. Vou falar. O Hulk só é grande quando ele tá verde, tá? Ah, sim. Então, nessa proporção, né, o Hulk, né? Não o Banner. Não o Banner. Aí seria o Banner. Então, se não o Banner, o Hulk. O professor acho que facilitou pro design do Hulk, porque os dois já estão em um só, então não precisa ter mais trabalho. Perfeito, exatamente. Então, assim, quando você tem um só, né, como ele, por exemplo, o Hulk é igual como se você sabe que ele foi inspirado na lenda do Médico e o Monstro, né? É uma literatura que o cara tomava um antídoto e se transformava num cara super forte, num monstro, na verdade. Era minha mãe, a única coisa que eu sei é que antes o Hulk era um homem pequenininho verde, só isso. Sim, era o nome dele mesmo, era o... esqueci o nome do ator. Esqueci o nome do ator. Mas era um ator, era um cara que fazia na década de 70. Luferin, o nome dele. Na internet. Esse cara era um alterofilista, tal, tipo Schwarzenegger, até competiu com o Schwarzenegger, e ele fazia na década de 70 o papel do Hulk. Eram dois homens normais, né? Só que a transformação era de um homem mediano, pequeno, depois virava aquele atleta grandão, fortão. Mas voltando aqui, então, só para finalizar essa parte de... Eu começo a falar essas coisas da década de 70 aqui, eu fico denunciando a minha idade, daqui a pouco o Cadu vai me zoar aí com isso aí. Nem eu era nascido na década de 70, hein? Eu nasci em 80 e pouco. O mal é esse, mas tá bom, vamos lá. Então, só finalizando aqui das características do design, né? Design de personagem e do concept art, a grande diferença realmente é que um trabalha mais a característica física e outro trabalha a característica física e emocional e tudo aquilo que tem a ver com o universo dele. A espada que ele vai usar, a roupa que ele vai usar. Então, assim, o concept art é o cara, né? Assim, é o cara que produz a alma da história, né? Então, assim, se você tivesse que escolher uma opção, a profissão mais completa dos games aqui é o concept art. Claro que eu estou falando de relacionado à arte, tá? Existe o programador, que aí é outro papo, é outro cabeçudo aí, CDF aí, de outra área. Mas, assim, estou falando na questão da arte, tá? Então, assim, de computador, quem gosta, sim, tem a questão da programação, que é o design de games. O design de game pensa de uma forma geral, como o game vai funcionar, e aí ele contrata todas essas pessoas para trabalhar junto com ele. Tá bom? Bem, então agora, vamos lá, que a gente só tem pouquinho tempo, 15 minutos. Vamos para a nossa atividade de hoje. Papel na mão, tá todo mundo com papel aí? Cadu, vamos lá, papel, hein? Aqui, professor, já tá na mão. Eu sou a negação. Eu quero ver o desenho do Cadu. Espera um pouquinho. Professor, espera um pouco. Não, estou esperando. Bem, aqui, ó, eu vou fazer aqui, eu fiz o esboço, lembra da geometrização para descomplicar? Então, eu fiz isso. Professor, o que a gente vai ter que fazer? Explica aí. Então, a gente vai trabalhar de forma bem rudimentar, como se fosse aquela aula inaugural do Concept Art. Então, a gente vai criar um personagem. Eu criei um personagem aqui um pouco alienígena, você vê que tem as orelhas em pé. Professor? Sim, tenta fazer mais ou menos igual para a gente ter uma pegada, né, de desenho aqui parecido, mas pode criar um robô. Sim, pode ser. Aquilo que a gente fez logo no início das nossas aulas, a gente criou aquele robô, né, aquele ciborgue, a gente criou aquele super-herói que combatia a Covid, né, o anti-Covid. Então, assim, todos esses super-heróis foram pensados num método do concept art, né? A gente só não falou que era concept art, mas é concept art. Deixa eu colocar aqui no sketch, ok?
Esse programa aqui, tá, que eu estou fazendo, é o que eu já usei várias vezes, é o Krita. Eu acho que teve um aluno que me pediu, não sei se foi o Carlos, do 6º ano, pediu para qual era o programa para baixar. Se puder, ele é gratuito. É bem legal você poder usar esse programa, tá? Porque, além de ser gratuito, você tem uma liberdade de trabalhar melhor. Agora, tem só um porém, né? Ele consome muita memória do seu computador. Se o computador for um pouquinho mais lentinho, ele trava. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a roupa dele direto aqui, tá? Para dar tempo, senão a gente fica com um tempo muito corrido. Bem, aquilo que eu te falei, para eu fazer o desenho, eu tenho que ampliar o máximo possível para eu conseguir fazer os detalhes. Então, vamos imaginar que ele seja aqui um general de uma nave espacial, de um general alienígena. Então, aqui ele está com aquelas gemas, né, que chama aqui em cima do paletó dele. E, só lembrando, estou fazendo a parte da arte final, line art, em cima do lápis azul. E aí você pode fazer com lápis, né, bem fraquinho. E depois, isso a gente já fez várias vezes, né, para quem já é aluno aqui da turma online, já sabe disso. Então, depois eu venho com a caneta e vou fazer o detalhe da roupa. Ó, tá vendo que eu estou fazendo um zigue-zague? Porque o detalhe da roupa, ele é enrugado, tá? Ele não vai seguir, não sei, mesmo que o cara tenha uma roupa bem coladinha, né? Tipo os super-heróis que tem a roupa mais colada, Capitão América, o Batman, mas nesse caso aqui, como ele está com uma farda, então eu faço a dobra da própria roupa. Então, só lembrando aí, quem chegou depois, não fique preocupado que eu comecei a gravar com 8 minutos de live, então, assim, a gente tem aqui 50 minutos, 40 minutos mais ou menos de gravação até agora, e vai poder ver depois. Beleza? Então, ó, eu estou fazendo o quê aqui? Né? Eu estou já na line art, eu chamo essa aqui de camada. Lembra do acetato? Então, aqui é como se fosse um acetato, ó, transparente, com a line art, que é só as linhas. E o conceito aqui, João, quem está fazendo aí, o Luiz, né? Quem está mais, que eu não estou vendo aqui, é o concept art, tá? Então, eu estou criando não só o corpo do personagem, mas eu estou criando as características emocionais. Olha como ele está com a cara de brabo aqui, parece um ser mutante, não parece um ser humano. Né? Então, assim, ele tem uma característica que tem a ver com o desenho do line art. Então, assim, eu vou trabalhar, além da questão física, as questões emocionais. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, tá? Isso aqui a gente tem que fazer com mais calma, não fica legal, mas não tem tempo. Eu estou fazendo um esboço e estou dando os detalhes. Isso, exatamente. Ó, você agora, quem está fazendo o desenho comigo, não corre não, faz no seu tempo e depois você vai ver. Só fecha o microfone, que está com o microfone aberto. Eu tento fazer devagar para ter um mínimo, para fazer os mínimos detalhes. Tá, sim. E uma coisa importante, você viu que eu virei a folha aqui, né? Virtualmente, é claro. Nunca esqueça de fazer isso, tá? Ó, você vai virar para um lado, para o outro, tá? É sempre importante você fazer isso. Não deixa a folha estática parada num canto só, não. Bem, então aqui agora eu vou fazer um detalhe do cinto. Esse programa não sei porquê, né? Porque ele usa a internet, mas esse programa da Microsoft, ele rouba memória demais. E fica pesado. Vai ter uma atualização do Microsoft. Muita gente usando, né? Mas eles vão mudar a capacidade de pessoas online para 1000. E vão legal. Modos de chamada. Eu vi que vai ter também uma tela, vai parecer que como se a gente estivesse no auditório. Isso, legal. Eu vi. Muito maneiro.
A gente vai acostumando com essa vida, né? Oi, fala aí, Luiz. Não vi. Fiz um esforço aqui já. Tá, eu só não posso ver agora, tá? Que eu tô aqui naquele momento tenso aqui, tá? De meu. depois vocês pedem o Cadu para mostrar o dele aí também, tá, gente? Não deixa ele em paz, não. Ele tá muito quietinho. Eu só tô aqui participando. Ele tá muito quietinho. Ô, professor, não tem essa parte da cabeça que você faz um círculo, depois você tipo que divide um pouco? Deixa eu fazer ela aqui rapidinho aqui para vocês. Não, eu tô usando isso, usando isso como tipo uma máscara pro meu personagem. Sim. Transformando isso num detalhe. Beleza, vou deixar até aqui pronto. Beleza, entendi o que você falou. A própria divisão vira o detalhe da máscara, entendi. Beleza, tá? Show de bola, entendi. Carlos, o que você acha se a gente pegar esses desenhos e fazer uma amostra virtual com esses desenhos que eles estão fazendo? Eu acho perfeito, a ideia é essa mesmo. É essa mesmo. A ideia de divulgar, né, o trabalho que eles estão fazendo. É possível, né? É possível a gente sair desse marasmo ainda, desse isolamento. Maneiro, vamos fazer sim. Professor, o senhor poderia me ajudar aqui rapidinho? Posso, eu só não posso ir aí, mas deixa eu abrir aqui, peraí, fala aí. Quem tá falando? Luiz, né? Não, Joaninho, professor. Conseguiu? Faz uma estrela ninja. Pra me fazer. Ah, tá. Entendi. Vai ter pra me ver aqui rapidinho. Que eu tô tentando fazer aqui no meu personagem. Botar aqui nele. Assim, eu não vou sair agora, mas assim, quando você está usando um programa, você pode. Deixa eu fazer ela. Não pode ser assim. Você pode pegar imagens do computador, tá? É o que eu falei naquele início. Ela é até meio arredondada aqui. Assim. Você não tem problema nenhum fazer isso. Tá? É porque eu tô tentando fazer aqui pro meu personagem também. Então, a ideia faz como se fosse uma estrela, depois quebra a perninha dela aqui, ó, arredonda para lá, joga para lá. Ela fica assim em movimento. Né? Fica assim em movimento. Aí faz vários. Aí, dependendo da posição que ela estiver, ela vai aparecer menos, né? Assim. Vai aparecer menos aqui. Então, deixa eu voltar aqui, sair do lápis. Você tá vendo a minha tela? Não, agora eu só estou vendo meu desenho. Então, deixa eu só para terminar, falta 3 minutos, aí depois eu dou até um tempinho, o Cadu vai ter que sair 8 horas, só para a gente fechar aqui, e aí depois eu fico com vocês mais um tempinho aqui. Offline, como a gente sempre faz, né? Se não tiver problema aí com vocês aí. Bem, aí é que esse cabelo bem... Caraca! Bem estilão aqui. Parece um sapo. Um sapo. Não, sapo não, parece aquele porco. É difícil, hein, professor, fazer estrela ninja aqui. Eu consegui fazer a minha, mas... Eu consegui fazer o boneco aqui. Fica inventando coisa difícil. Ó, aqui o cabelinho... porque o personagem aqui vai ter que usar, pô. Cabelinho raspadinho. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Fazer essa orelha aqui marota. Vai ter que usar. Orelha do Spock, que não é do meu tempo, não, mas tem um cara que chamava Spock, o Cadu deve conhecer. Conheço não, não é da minha época não. Eu só lembro do Pokémon pra cá. Eu também. Do Jiraiya. Eu lembro só do Jiraiya. Tá certo. Ô Charles, deixa eu te perguntar. Pode falar. Não, deixa todo mundo falar, ele tem prioridade. Fala aí. Consegui, professor. Consegui fazer aqui. Conseguiu? Depois aquilo que o Cadu falou, tá? A gente vai expor isso, então você vai colocar na nossa página aqui né, que a gente tem acesso, ou pode mandar para o WhatsApp da escola mesmo, tá? Tanto faz. Contanto que chega. Mas aí você faz o capricho. Pode falar, Cadu. Pintar aquela chapa de metal da escola, precisa de alguma tinta especial, tu sabe dizer? Você falou o quê? De pintar a escola? Para pintar... não tem a parte de casa da escola. Tem 3 painéis grandes. É óleo, é tinta óleo. Óleo. Eu pensei, eu vou conversar com você para a gente pegar um painel daquele, pensar um desenho e você pegar essa galerinha que eu estou muito feliz com eles aí, ó. Nós somos 13, tirando eu e você, são 11 alunos,
e eles mesmos pintarem lá, entendeu? Eu acho ótimo, cara. A gente tem que voltar, sim, voltar a todo vapor, né? Fazendo alguma coisa legal, né? Eu sou ligadaço. Então, se quem topar minhas ideias, você topou. Beleza. Eu até quero agradecer por conta do horário. Quero agradecer você, o Charlie, na frente de todos os alunos, por topar a ideia doida aí de fazer alguma coisa diferente. Isso é prazeroso. Nesse horário que também não é fácil, já é fora do seu horário de trabalho e tudo mais. Quero agradecer aos 11 alunos que estão presentes, sabe, pela preocupação, pela dedicação. E eu acho que a gente tem que ser assim. Não dá para ser todos, por N motivos, mas quem está, eu estou vendo o que está fazendo. E eu fico muito feliz com vocês, galerinha. Vocês que a escola roda. Pode falar. Essa galera, ela já é assídua, já, né? Eles já estão sempre presentes nas aulas. Eu não sei, não estou vendo todos aqui agora, mas assim, né, João, Luiz, Carlos. O Carlos não pôde, porque acho que teve uma reunião da igreja lá e não podia participar. Mas se ele pudesse, ele estaria aqui presente também. Então, assim, essa galerinha está sempre, né? Sempre aqui. Você viu até a mãe do Carlos falando, né, que quando começa a aula, 1 hora antes, ele já está querendo ligar computador, né? Já está fazendo as coisas. Então, assim, então, isso é uma galerinha. Bom. É uma galerinha. Eu vou te falar quem está aqui. É o Eduardo, Fernanda. Falei com o Eduardo. Jéssica, João Pedro, Joãozinho, Júlia, Cauã, Luizinho, Marcelo e Robson. Parabéns. Tem uma galera aí que já tem carteirinha já no clube, já conheço já. Legal. Então, a gente tem que fazer depois um trabalho de recompensa também para essa galera que participou aí, né, todos os dias. Vamos pensar numa coisa. Não fala nada não para ser surpresa. Mas vai ter que... Professor, parece que eu cheguei agora. Entrei agora na live e eu não sei o que é para fazer. Não, tranquilo. Olha só, eu estou gravando desde 7, 8, então tá tudo gravado, depois você dá uma olhada. Tá? Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Só por causa do tempo aí, o Cadu tem uma outra reunião, mas a gente vai ficar offline. E esse desenho que está aqui, eu vou terminar ele e deixar ele acabado, né, direitinho, pintado e tal, porque não vai dar tempo. Esse trabalho vai levar 1h30 ainda. Então, assim, só para a gente terminar aqui de forma oficial, né? Então, assim, eu queria agradecer também, assim, as palavras do Cadu, né? Assim, já falou aí pelos alunos, assim, mas agradecer exatamente isso, né? Essa vontade de fazer da escola, né? Isso modifica um ambiente, isso modifica o universo, né? Eu acredito muito nessa magia, né? De você ter vontade de fazer e construir. É lógico que tem dificuldade, né? A gente tem várias dificuldades, tem vários empecilhos, mas isso é legal, né? Isso é sempre legal. Vocês nesse horário avançado estão aqui participando, estão sempre envolvidos, tá? Só tenho a agradecer. Tá? Agora, para o agradecimento não ficar em vão, eu quero ver o trabalho de vocês. Tá? Então, assim, depois eu vou terminar, fechar aqui a live assim, de forma da gravação, mas depois a gente fica offline mais uns 2 minutinhos, 5 minutinhos. Mas eu quero que vocês terminem esse trabalho com capricho e depois coloquem nas nossas mídias, né, que a gente tem colocado, ou no Microsoft Teams, ou então no WhatsApp pelo próprio diretor. Tá bom? Deixa eu só encerrar aqui, mas... Não, eu vou encerrar só a gravação. Não vou sair, não. Deixa eu falar uma coisa, Charles. Sim. Descompartilha a tua tela, só para eu pegar uma foto com todo mundo, nós todos. Ah, tá. Sim. Eu só não tenho o... eu vou fazer a presença também. Eu só não tenho... Eu só tô sem... Saiu? Saiu. Tô vendo o Eduardo, João. Beleza. Eu só sempre botar um monte de gente. O meu vai estar a foto de eu correndo aí, né? Com roupa de atleta. Não tem problema. Acabei o meu já. Eu vou tirar um print aqui. Beleza. Todo mundo abre o microfone para mim, por favor. Todo mundo abre. Tá aberto. Tá aberto. Tá. Eu baixei quero ver se aparece todo mundo. Baixei vou tirar aqui, um print. Dá um sorriso aí, galera. Depois manda, Cadu, que eu não tô vendo. Beleza. Não, vou te mandar. Pessoal, beleza. Vou ter que sair.
Um beijo em todos, um abraço. Obrigado aí pela dedicação. Tchau, A escola funciona com vocês, hein? Tá bom. Carlinhos, obrigadão, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Tchau, Cadu. Beleza. Tchau. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau. Deus te abençoe. Tchau.